A necessidade do retorno de Jesus ao mundo é uma questão central na teologia cristã, focando no inevitável julgamento dos ímpios e a consumação desta era de malevolência. As Escrituras Sagradas, conforme ensinado pelos apóstolos, prevêem que Cristo retornará para julgar tanto os vivos quanto os mortos, marcando o fim definitivo da história com o grande dia do julgamento. Este evento é essencial, pois muitas injustiças permeiam a vida terrena, com os malfeitores muitas vezes prosperando enquanto os inocentes padecem. A retidão divina demanda um acerto final, onde todas as ações humanas serão meticulosamente avaliadas e recompensadas ou punidas adequadamente. Alguém poderia questionar por que este julgamento não ocorre individualmente no ponto da morte. A resposta reside no fato de que a morte, por si só, não resolve a distinção entre o bem e o mal. Julgar todos simultaneamente permite que a justiça de Deus seja observada por todos, servindo como uma vindicação pública do próprio Deus. Deus tem sido acusado de injustiça, inclusive nas circunstâncias envolvendo a crucificação de Jesus, seu Filho. Por isso, é imperativo que tais alegações sejam claramente refutadas no olhar público para que a justiça divina seja incontestavelmente reconhecida. Aqueles que seguiram Deus e sofreram por sua fé em um mundo corrompido merecem ser honrados na frente daqueles que os desdenharam. Os fiéis são considerados irmãos e irmãs de Cristo e receberão suas recompensas. Conforme ensinado pelas Escrituras, todos enfrentarão dois momentos inevitáveis: a morte e o subsequente julgamento. A ressurreição é um pré-requisito para isso, e tanto justos quanto pecadores serão ressuscitados. Existem indicativos de duas ressurreições distintas separadas por um milênio. A primeira, destinada aos justos, os vê vivendo e reinando com Cristo. O julgamento será realizado na terra, onde as vidas foram vividas em pecado. Deus julgará cada um para definir seus destinos eternos, assegurando que a justiça prevaleça, pois somente Ele possui a qualificação para tal julgamento. Jesus, com sua dualidade divina e humana, é o árbitro ideal, entendendo as fraquezas e tentações humanas. A justiça será administrada baseada na luz que cada pessoa teve, seja através do Evangelho, mandamentos ou consciência própria. Toda ação, palavra e pensamento serão revelados e julgados com base no entendimento de cada um sobre o certo e o errado. A justiça não somente satisfará a consciência e as vítimas, mas também provará a retidão das decisões divinas. Aqueles cujos nomes constam no livro da vida serão absolvidos, enquanto os que não estão listados serão condenados. Este livro, existente desde o início dos tempos, contém os nomes daqueles que depositaram sua fé em Cristo, refletindo sua fidelidade contínua. Entender que o julgamento é crucial para a realização da justiça divina é vital. A fé não é meramente um compromisso inicial, mas um caminho contínuo de lealdade a Deus. Devemos, portanto, permanecer fiéis e obedientes até o fim, confiando que, no dia do julgamento, a verdadeira justiça de Deus será revelada e aqueles que foram leais serão justamente recompensados. Nesse caminho de fidelidade contínua, é essencial compreender a natureza duradoura e o significado profundo da fé. A jornada da fé não termina com um único ato de crença, mas é um compromisso perpétuo que exige perseverança e constante reafirmação dos valores divinos. Mesmo diante das adversidades e tentações, os fiéis são chamados a manter sua integridade e lealdade a Deus. Ao considerar o julgamento final, é crucial reconhecer que todas as nuances da vida humana serão expostas. Deus, em sua onisciência, examinará cada detalhe, não apenas as ações ostensivas, mas também as intenções ocultas por trás delas. Cada palavra pronunciada, cada decisão tomada, e cada pensamento mantido serão avaliados sob a perspectiva divina de justiça e verdade. Esse processo de julgamento serve a múltiplos propósitos. Primeiramente, ele assegura que nenhuma injustiça terrena permaneça impune. Em segundo lugar, ele reafirma a soberania e a retidão de Deus diante de um mundo frequentemente cético e rebelde. E, finalmente, ele proporciona uma oportunidade para a redenção e a transformação daqueles que escolheram seguir o caminho de Deus. Os justos, aqueles cujas vidas refletiram uma fé genuína e que perseveraram apesar das provações, encontrarão no julgamento final uma confirmação de sua dedicação.
Eles serão recompensados não apenas com a salvação, mas também com a oportunidade de participar do reino eterno de Deus, onde justiça, paz e amor prevalecem sem fim. Por outro lado, aqueles que rejeitaram os caminhos de Deus ou viveram em desacordo com os princípios divinos enfrentarão as consequências de suas escolhas. O julgamento será também um momento de tristeza e arrependimento para aqueles que se desviaram do caminho da retidão. No entanto, a justiça divina exige que cada um seja responsável por suas ações e decisões. Neste contexto, é fundamental que cada indivíduo reflita sobre sua vida e escolhas, buscando alinhar-se cada vez mais com os ensinamentos e expectativas de Deus. A preparação para o dia do julgamento não é apenas uma questão de preocupação com o destino eterno, mas também uma questão de viver uma vida que reflita verdadeiramente os valores e o amor que Deus representa. Portanto, enquanto caminhamos nesta terra, devemos cultivar uma fé que não apenas nos sustente nas dificuldades, mas que também nos guie em todas as nossas ações e decisões. Viver segundo os princípios divinos não é apenas uma promessa de salvação, mas uma maneira de trazer o céu para a terra, manifestando a justiça, a misericórdia e o amor de Deus no dia a dia. Concluindo, o retorno de Jesus e o subsequente julgamento são fundamentais não apenas como culminação da história humana, mas como a definitiva afirmação da justiça divina. Para aqueles que caminham fielmente ao lado de Deus, este evento não deve ser visto com temor, mas com esperança e como a promessa de que toda a fidelidade será finalmente honrada e que a verdadeira justiça prevalecerá. Assim, a esperança que se âncora no retorno de Jesus e no julgamento divino é um elemento transformador na vida dos fiéis. Essa esperança não se baseia em meras conjecturas, mas em promessas firmes registradas nas Escrituras. Os cristãos são incentivados a olhar para o futuro não apenas como um fim, mas como a consumação de uma promessa de restauração e renovação universal. Esta esperança no julgamento divino também serve como um lembrete constante da soberania de Deus sobre o mundo. Em um contexto onde o mal muitas vezes parece prevalecer, a certeza do julgamento final reafirma a crença de que Deus mantém controle sobre a história humana e que seu plano final para a criação é bom e justo. Este entendimento incentiva os crentes a permanecerem firmes em sua fé, mesmo em meio a adversidades e injustiças aparentemente insuperáveis. Além disso, o julgamento divino é um chamado ao arrependimento e à conversão. Ele revela a seriedade com que Deus vê o pecado e a importância de se viver uma vida alinhada com os seus mandamentos. O temor do Senhor, entendido como um profundo respeito e reverência por sua autoridade e poder, é fundamental para uma vida de fé autêntica e comprometida. Este temor, longe de ser um medo paralisante, é um elemento que purifica e refina a fé, conduzindo os crentes a um compromisso mais profundo e a uma obediência mais sincera. Ele motiva os fiéis a examinarem suas próprias vidas e corações, buscando a santificação que Deus deseja e que os prepara para sua presença eterna. Na prática, isso significa uma vida de oração ativa, estudo diligente da Palavra de Deus e um compromisso com a comunidade de fé. O relacionamento com outros crentes não apenas fortalece o indivíduo na sua caminhada, mas também serve como um espaço de mútuo encorajamento e correção, essencial para o crescimento espiritual e moral. O julgamento final também destaca a importância da missão cristã no mundo. Sabendo que cada pessoa será julgada por Deus, os crentes são chamados a compartilhar a mensagem do Evangelho, oferecendo a todos a oportunidade de conhecer e aceitar a misericórdia divina antes que seja tarde demais. Este é um mandato de amor e responsabilidade, impelindo a Igreja a agir com urgência e compaixão. Por fim, o dia do julgamento ressalta a magnitude da graça divina. Para aqueles que se voltam para Deus, arrependendo-se de seus pecados e crendo em Jesus Cristo, o julgamento não é apenas um dia de medo, mas uma ocasião de celebração. Eles serão recebidos na presença de Deus não como condenados, mas como filhos e filhas amados, cujos nomes estão inscritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Portanto, enquanto aguardamos o retorno de Cristo, é essencial viver cada dia com consciência da eternidade, refletindo em nossas ações e escolhas a justiça, a misericórdia e o amor de Deus. Nesse sentido, o julgamento final não é apenas um evento futuro. Ele é uma realidade presente que molda cada aspecto da vida cristã,
impulsionando-nos a viver de maneira que honre a Deus e inspire os outros a buscar sua verdade e seu caminho. A segunda vinda de Cristo é um tema central na escatologia cristã, e várias tradições apontam para sinais que precederão este evento monumental. Embora haja variações nas interpretações teológicas, 4 sinais comuns são frequentemente destacados nas Escrituras e ensinamentos cristãos como indicativos da proximidade da volta de Cristo. Estes são: aumento de falsos profetas e enganos. Um dos sinais mais destacados nas Escrituras é o surgimento de falsos profetas e messias que tentarão enganar muitos, inclusive, se possível, os próprios eleitos. Este fenômeno é mencionado no Evangelho de Mateus, onde Jesus adverte seus seguidores a se precaverem contra aqueles que viriam em seu nome, proclamando-se o Cristo e enganando muitos com sinais e maravilhas. A existência desses enganadores é um prelúdio para o fim dos tempos, indicando uma era de confusão espiritual e desafios à fé verdadeira. Grandes tribulações e perseguições. Outro sinal importante é o período de tribulação, marcado por perseguições intensas aos fiéis e grandes sofrimentos. Este tempo é descrito como um período de provação e dificuldade sem precedentes, durante o qual os crentes enfrentarão perseguições severas. Este é um teste de fé e perseverança, moldando o caráter e a resiliência dos fiéis enquanto preparam-se para a vinda do Senhor. Desastres naturais e guerras. Desastres naturais como terremotos, fomes e pestes, juntamente com guerras e rumores de guerras, são frequentemente citados como sinais dos últimos dias. Tais eventos são descritos em várias partes das Escrituras, inclusive no livro de Lucas e no Apocalipse, sugerindo que o caos e a destruição no mundo natural e humano aumentarão em frequência e intensidade como um prelúdio para a renovação final do mundo. Evangelização mundial. Um sinal mais positivo da proximidade da segunda vinda é a proclamação do Evangelho a todas as nações. Este sinal é mencionado especificamente no Evangelho de Mateus, onde Jesus declara que o fim não virá até que o Evangelho do Reino seja pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Isso reflete a visão de que, apesar das tribulações, a mensagem de esperança e salvação alcançará todos os cantos do globo, reunindo um povo diversificado sob a bandeira da fé em Cristo. Esses sinais são interpretados de diferentes maneiras entre as denominações e tradições cristãs, mas em geral servem como um chamado à vigilância e à preparação espiritual. Os cristãos são incentivados a viver em constante expectativa da volta de Cristo, mantendo sua fé e compromisso com os ensinamentos de Jesus, enquanto observam e respondem aos eventos ao redor do mundo.